vai se dizendo. Em vários na hora que ele tá no palco e enxerga o Bob Esponja e sai correndo. E a gente percebe o quanto essa pressão afeta ele quando vai chegando mais perto do horário da audição. Ali as coisas ficam mais loucas e as alucinações dele vão piorando. Até que aparece aquele aspirador que chega sugando ele e acaba explodindo. Ele realmente sucumbiu a toda essa pressão. Ele se cobra demais para que tudo seja perfeito, para que o clarinete não quebre e tudo aconteça da forma que ele quer e precisa. Só que ele não tem nenhum controle sobre si mesmo, e isso fica claro quando ele enlouquece ali mesmo na hora da apresentação. Ao meu ver, isso tudo foi muito exagerado. Mas pelo fato de eu não ser amargurada, pelo fato de eu ter mais coisas que me prendam aqui e me dão motivos pra sorrir, eu não tô no meu lugar de fala. Bom, povinho, esse vídeo veio das sugestões de vocês. E cara, a gente não lembrava desse episódio e nem quão profundo ele era. A primeira vez que ele parece ser bobo, só querendo ser engraçado. Mas são tantas camadas. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem mais ideias que vocês gostariam que virassem vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada. Voltei a vida. Coragem, o Cão Covarde. Eu queria que vocês tivessem a dimensão do tanto de vezes que a gente já tentou fazer vídeos desse desenho. O iceberg de Coragem, o Cão Covarde. O vazio de Coragem. Aprendendo a ser bom com Coragem, o Cão Covarde. A garota do violino. E claro, um vídeo focado no Fred. Quando o Fred apareceu, ele conseguiu se tornar uma das, entre aspas, ameaças mais emblemáticas. Isso porque o Fred não é um monstro de 5 cabeças, nem um alien, nem um fantasma. Ele é um homem comum, porém imprevisível. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a estranha obsessão dele. Meus amigos, Fred o Esquisitão. E cara, quando tu olha o Fred, a primeira coisa que vai chamar a tua atenção é o sorriso malicioso que ele sempre carrega. Sempre seguindo da sua frase. No caso, o Fred tem sido muito cruel. As palavras que ouve estão no meu pensamento. Fred é meu nome neste momento. E eu tenho sido muito cruel. Isso é nostálgico demais. Tudo que o Fred vai falar, ele sempre fala rimando. Nunca nenhuma frase sai da boca dele sem uma prosa. Isso é estranhamente legal. Sei lá, me passa uma ideia de algum tipo de mania. E isso, para um personagem claramente instável, ajuda muito na construção da imersão. Como eu já citei, o Fred é o sobrinho da Muriel. E nesse episódio, ele tá indo visitar a Muriel. E a gente já sente que ele não é boa pessoa quando a gente vê a nuance entre a Muriel esperando a chegada dele e o Eustácio com Coragem esperando. Isso porque a Muriel tá arrumando a mesa e ela fala que não vê a hora do Fred chegar. Enquanto isso, o Eustácio e o Coragem estão arrumando a tranca da porta do banheiro, enquanto resmungam que não querem aquele maluco na casa deles. Se tu tá se perguntando o porquê eles estavam tentando botar uma tranca enorme no banheiro, vocês já vão entender. Quando o Fred chega na casa, a Muriel recebe ele e já o apresenta para o Coragem. Ao lado da Muriel, o Coragem se senta ao lado do Fred. Aquela coisa de mãe, tipo, vem fazer sala pras visitas. Nessa hora, o Eustácio desce do segundo andar, dizendo que a tranca da porta do banheiro tá enterrada e que ele teria que comprar uma peça à parte numa ferragem. E muita atenção no que ele fala em seguida, abre aspas, não fechem a porta. Se fecharem, vocês não vão conseguir abrir. Antes dele sair, ele se senta ao lado do Fred pra dar oi. E é nessa hora que o Coragem nota um bracelete no pulso dele, deixando claro que ele estava internado em um local chamado Lar dos Barbeiros Malucos. Ok. A Muriel mora em lugar nenhum. E bom, eu vou aprender a jogar, relaxa, vou aprender a jogar. Não deve ficar perto de nada. E é bem isso mesmo. É citado que o Fred ficou muito com abrir. Aí vai lá ele mesmo e faz isso. Tá, né? Preso dentro do banheiro, o Coragem não tem pra onde fugir. E nisso o Fred consegue enfim ser cruel. É um tanto quanto estranho o tom e o sentido que o programa tenta dar pra essa palavra. E eu vou explicar. Enquanto presos, o Fred vai explicar pro Coragem da onde vem e qual a sua tara. Quando ele cita estar cruel ou se sentindo cruel, isso quer dizer que o seu desejo tá florescendo. E qual que é esse desejo? Toma. Cabelo. Ele sente prazer em cabelo. E em fica aqui, toma. Dela, quando ele era criança, ele ganhou um hamster de pelagem rosa e que ele nunca se sentiu tão cruel na vida inteira. Ele cortou todo o pelo do hamster e sei lá o que ele fez com o Nossa, eu nem percebi ele. A parada fica estranha pra mim, porque ele fala isso como se ele sentisse tesão nessa tara. E não um tesão comparado a beber água quando tu tá com sede ou comer algo que tu tava querendo muito. Ele aparenta sentir tesão de outra forma. Enfim, na minha opinião, isso só grava mais ainda quando ele enfim corta o cabelo de alguém. Isso porque ele fala que ele infelizmente foi cruel. Enquanto ele tá cortando o cabelo com Coragem, coisa que ele faz de forma bem lenta, ele conta uma outra história. E sinceramente, eu não vou mudar absolutamente nenhuma palavra do que ele diz. Eu vou literalmente só repetir, abre aspas, seus cabelos que caem como gotas, esses cachos me lembram de uma
Toma. alegria de cabelos longos, como eles enrolam e me levam a ser cruel. Só eu que tô vendo problema nisso? Eu espero não estar sendo exagerado, mas o personagem Fred, pra mim, é uma clara releitura de Mas estou ganhando. episódio, ela tem uma leitura diferente da minha. Eu vejo ele como uma clara representação de abusos no desenho, mas ela viu Fred como um serial killer. E honestamente, até faz sentido, mas eu já levanto esses pontos. Enquanto o Coragem e o Fred estão presos no banheiro, a Muriel fala que nesse meio tempo, o Eustácio já deve estar voltando da ferragem com a peça que faltava pra arrumar a porta. E bom, dentre as confissões do Fred, ele cita ter tido uma namorada chamada Bárbara. E ele cita que o cabelo loiro dela deixou ele obcecado. E ele não se controlou e acabou sendo um pouco cruel. Pra mim, não restam dúvidas do que o Fred é e o que ele representa. Do lado de fora, a Muriel escuta gritos de desespero do Coragem. E isso, por algum motivo, faz ela crer que eles estão brincando. E de novo, ela cita que o Eustácio já deve estar voltando. Vai. Enquanto o Fred tenta alimentar o Coragem com a comida que a Muriel passou por debaixo da porta, o Coragem tenta ligar pro número que tinha no bracelete do Fred. Vendo que ele não ia conseguir ligar naquela hora, ele arranca o bracelete do Fred pra tentar ligar no momento que ele não esteja vendo. E nesse meio tempo, o Fred vai nos contar outra de suas histórias. Ele conta de quando ele ainda tinha uma barbearia. E um cliente com muito cabelo e muita barba entrou. E isso fascina o Fred no mesmo instante que ele bate o olho no cliente. E aí vem uma das cenas mais estranhas desse episódio. O cliente fala com todas as letras. Dá uma paradinha aqui, amigo. Porém, o Fred cita que vendo todo aquele cabelo, ele não poderia evitar de ser cruel. E olha a expressão que esse cara tá. Isso é genuinamente assustador. Enquanto ele conta isso, do Coragem, que até o momento só tinha que psicopata, ó. Que inimigo deve tentar bater em frente desse Dynamite? Toma. Bom, falei. Nenhum inimigo ia ter tanta ousadia assim. Toma. Toma. É interessante notar que pelo som que a gente escuta de fora, não é só os paramédicos que vieram resgatar ele, mas a polícia veio junto. Eles cercam a área e botam o Fred na camisa de força e o jogam no chão com paredes acolchoadas, típicas de um sanatório. E esses elementos me deixam pensativo. O Fred já estava internado e fugiu, logo o hospital psiquiátrico que ele estava já tinha uma ficha do que ele fazia. E o que ele fez? Pois bem, o que o Fred fez vai ter que vir a polícia junto dos paramédicos. Bom, agora pequenas teorias. Por que eu acredito que o Fred seja a representação de um abusador? Simplesmente pelo modo que ele fala das suas vítimas. Ele deixa claro saber que ele tá errado. E a gente nota isso quando ele fala coisas como: infelizmente eu fui cruel. Mas ele fala isso com uma cara de: opa, fiz besteira, mas eu gostei disso. Fora que ele fala as coisas com um certo gosto na voz. Sei lá, é o tipo de coisa que tu não eu falei, eu só preciso manter a concentração pra falar. Aí o do Cruzeiro apelão. Nossa, gente, eu vou tentar. Vou gravar muitos vídeos nesse. Acho que até o final do ano vou ter mais de 50 vídeos postados. Eu espero, né? Vamos nessa. Segundo ponto, uma coisa comum de serial killer é deixar uma marca. Normalmente o serial killer quer a fama de tal ato. Eles deixam pistas para investigações. Eles querem que as pessoas sintam medo de alguém que anda fazendo uma chacina por aí. Por isso as marcas. Elas são pistas propositais, coisa que o Fred deixa em quem ele é cruel. E a gente pode ver isso no final do episódio. Ele deixa uma marca no corpo do Coragem antes de ir embora. Depois desse episódio, o Fred fez algumas pequenas aparições no desenho, mas nunca era algo como um personagem real da trama. Era sempre apenas uma recapitulação ou um flashback do Coragem. Eu acredito que tenha ficado um certo clima na Cartoon Network em relação a esse episódio e esse personagem, porque, sinceramente, pra tu não enxergar o quão sugestivo o Fred e o esquisitão é só tu sendo criança mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Pica-Pau fez parte da infância de muita gente. E se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre foi muito popular e várias pessoas assistem até hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, mas ele também passa uma vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. Daqui, mano, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas quando tu assiste esse desenho blindado pela inocência infantil, coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre foram bem adultos de certa forma, isso na minha visão, claro. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência, armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu até gostava, na verdade. O que mais me chamava a atenção era o humor ou
algumas piadas no mínimo estranhas que tinham pra crianças. Um exemplo que eu posso dar pra vocês certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau passou por vários reworks e redesigns durante a sua vida útil na coisa TV. Durante uma época, lá no começo da sua exibição, o Pica-Pau era completamente maluco e até a aparência dele era bem diferente. Ela era menos convidativa. E o anime quando seu pato tivesse Dynamite. Toma. O fato dele ser biruta, como todo mundo Faço fala, dois de uma era vez. pra ser uma piada, um personagem sem limites. Só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afarador de gasolina. Nesse episódio surgiram memes incríveis, como o famoso "tô procurando rachadores". Mas também foi nesse episódio onde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, E falando, muda totalmente. Ele cria chifres e dentes afiados e solta a famosa frase: claro que é necessário. Eu sou o diabo necessário. eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro. Mas sei Vamos lá, nessa, o eu Pica-Pau gosto era sério. majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Tô criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Essa cena precisava ser assim. E claro, Toma. ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio assustador que eu posso citar aqui é o famoso Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é do Pica-Pau Biruta, mas é estranho igual. Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão de férias em Bali. Os dois são marinheiros, e uma moça local começa a atrair os dois com a sua dança e beleza. Toma, vai, pega. Toma! Onde o Pica-Pau e o Zé Curubu ficam brigando pra ver quem consegue conquistar o coração da moça. O pulo do gato nesse episódio é que a moça não tá interessada em nenhum dos dois. Ela precisa matar eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio do vulcão. E esse é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso ela seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravou na cabeça de muita gente de uma forma não muito boa. Enfim, isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Isso porque, como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afarador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Eu citei eles apenas para dar o famoso contexto e também para criar uma atmosfera. Não vou mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Nossa, gente, fiquei agora muito chateado, mano. Enquanto eu te conto Eu sou muito sobre o ruim, cara, famoso preciso episódio treinar ainda O mais. Espião Espiado. 19. Esse episódio em específico não tem nem pé nem cabeça, ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas, a história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela produção de ninguém. Ok? Um ponto a se citar sobre o episódio é: o episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com dois detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Vai, Quem ó. atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Vem nessa. Guarda essa informação. A chamada dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório. Shoo, E nisso, toma. os dois detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, secretaria, sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca eles acham um suspeito que eles decidem investigar, o famoso Bat, ou morcego, que inclusive me lembrou bastante o Batman. Por que será, hein? Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego. Mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo, entrando em um quintal e colocando o frasco que ele levou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de quem era? O Pica-Pau. Já tava dormindo. Nessa mesa havia outro frasco, que era o tônico que o Pica-Pau já tomava. E essa cena enfatizou bastante a diferença entre os dois tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de carreira. Uma gota dele tinha o poder de 50.000 cavalos. Enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um suco de peroba feito pra pica-paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder. E na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba levando a errada. E é a partir daqui que o episódio se desenrola.
O morcego tira esse tônico do pica-pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E tá, vamos fazer uma pausinha que eu tenho algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles. Mais especificamente o sargento Joe Friday e os parceiros dele. Lembram que foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do pica-pau, né? Então, é por causa dessa série. O detetive dessa série se chama Joe Friday. Bum! Algo como o Joe sexta-feira. 2 de uma cacetada só, eu falei, ó. Ó, levei 2 só na brincadeira, moleque. Se eu sobreviver, eu consigo dar um especial mais uma vez. A história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá pra ver é real e que os nomes foram alterados pra proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, agora que eu expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o pica-pau acorda com o narrador falando com ele. E caso vocês não tenham notado, o pica-pau tá literalmente verde. Sem energia nenhuma. O bichinho tá doente. Ele levanta e vai de arrasto pro banheiro. Ele tava sem forças até pra escovar os dentes. Então o narrador manda ele tomar o tônico. O tônico que em teoria era pra pica-paus. O pica-pau toma esse tônico e fica absurdamente forte. No melhor estilo Peter Parker, na manhã seguinte da picada. Ele não tem controle da própria força e sai quebrando tudo. Pra testar sua força, ele se coloca na frente de um carro em movimento e o carro se corta ao meio. Ou seja, além de ficar forte, o rapaz ficou pontiagudo. Enquanto intacto, ele se sente invencível, até que eventualmente o efeito do tônico acaba e ele fica fraco de novo. Quando isso acontece, ele imediatamente volta pra casa, toma o tônico de novo e fica forte mais uma vez. Acho que eu não preciso nem apontar muito pra vocês que esse episódio flerta o tempo inteiro com a dependência química, principalmente nas partes em que o pica-pau precisa tomar o tônico de novo várias vezes quando o efeito acaba, pra ter essa força toda de novo. Isso me lembrou bastante o filme Sem Limites. Nele, o protagonista toma uma pílula que melhora as habilidades dele, em todas as áreas. Ele não se torna um dependente químico. O corpo dele não precisa nem pedir as pílulas, mas o protagonista continua tomando porque ele se viciou no sentido de eu preciso disso pra ser alguém. Meu corpo não pede, mas eu quero. Aqui no desenho a gente vê quase o mesmo efeito. O pica-pau tá fraco, mas quando ele toma o tônico, ele fica melhor do que ele já foi. Eu acredito que mesmo se ele estivesse bem, ele ainda tomaria esse tônico pra se sentir invencível de novo. Na TV, o pica-pau vai ver uma chamada falando justamente sobre o roubo desse tônico e também quem foi o ladrão, esse morcego. Quando o pica-pau viu isso, ele decidiu entregar o tônico. Afinal, em mãos erradas, todo esse poder poderia ser muito perigoso. Agora imagina se esse tônico tivesse caído nas mãos do pica-pau biruta. Nesse meio tempo do episódio, o morcego já tá na volta do pica-pau. Mano. O pica-pau queria ir até a polícia entregar o Foi tônico. muito fácil. Nisso, o morcego muda algumas placas da cidade pra atrair o pica-pau pro meio do nada, na casa dele. Tudo pra dar cabo do pica-pau e pegar o tônico pra si. O morcego tenta matar o pica-pau a todo custo pra pegar o tônico. Só que como o pica-pau estava sob o efeito do tônico, nada que o morcego fazia machucava ele. No final, o pica-pau consegue capturar o morcego, coloca ele num baú e leva pros detetives. Detetives esses que ficaram sentados no quartel-general o episódio inteiro. O pica-pau havia colocado o morcego dentro de um baú, mas quando ele vai mostrar esse baú pros detetives, não tem nada lá dentro. Só um porrete e um suco de peroba do pica-pau. De alguma forma, o morcego conseguiu escapar. E nem pergunta pra mim porque eu não faço a menor ideia de como. Os detetives pedem pro pica-pau mostrar como tudo aconteceu, mas quando ele vai mostrar, o efeito do tônico acaba e ele perde a força de novo. O episódio termina com os detetives não acreditando nele e dizendo que ele anda vendo muita televisão. Na minha visão, esse episódio todo é sobre dependência química, representada pela força e agilidade que o pica-pau ganha. Ele não fica viciado biologicamente. Ele precisa daquela substância pra tirar o melhor dele mesmo. Vem. No rebote do tônico, parecido com uma ressaca. Ele fica dependente daquela substância e se sentindo no topo do mundo quando consome ela. No final desse episódio existe mais uma referência a Dragnet. O caso é a cena de fechamento, de um cara batendo num martelo e acertando o dedo. Isso acontecia em Dragnet também, com a diferença de que esse é na vida real e o cara não martela o dedo. Agora, toma uma curiosidade dentro da referência. O som da martelada acertando o prego em Dragnet mais tarde foi usado como som da abertura da Adult Swim. E bom, meus amigos, isso aqui é o Espião Espiado. Um dos episódios mais legais do Pica-Pau, na minha opinião. Eu sei que tem vários outros que poderiam ter sido debut de Pica-Pau nesse canal. Mas, cara, a gente precisava pôr esse aqui como o primeiro. Esse é o episódio preferido de...
jogar, tá? Falou. Toma. Mais episódios modificantes. Ó. Toma. Geladinho. Toma. Ops. Sai daqui. Toma, monstro. Se for preciso, nós te mata. Toma. Eu preciso fazer esse movimento. Vou pegar então, meu amor. Oh, será que se eu explodir demais. Eu explodi uma parte só pra deixar aqui, ó, sabe? Fica aqui. Toma. Desgraçada. Quer dizer, nossa, mano. O Carter quer reconquistar Barros. Acho que peguei pesado com as cordas. Então o Peter lhe ajuda. Acho que você pode estar no lugar errado. Tá perdido do lado errado da cidade, garoto de botas. Peter, Continua assim, é da estratégia. Vamos tirar as calças dele e ver o que ele está tramando. E já que faremos isso, me dá esse taco de sinuca. Eu tenho uma ideia de onde enfiar. Peter, cala a boca. Essa voz? Carter, é você? Mas ele finge ser outra pessoa. Eu venho sempre aqui, garoto. Ele vinha aqui comigo. Eu até passaria pelo detector de mentiras para provar. Ah, que ótimo, porque o bar faz a quarta-feira do detector de mentiras. O quê? E no fim, Apenas algumas perguntas fáceis de aquecimento. Você já eu fez sou ruim. sem preservativo Já com fiz. homem? Chega, acabou o teste. O Carter nunca esteve aqui. Que droga, Peter. Eu vou embora. Peter quer reconquistar Barros. E eu não vou. Tá aqui por quê, mãe? É que me consideraram um indivíduo de alta periculosidade para vivências. Cara, que trouxa, mano. Vai, eu vou ganhar essa aqui em primeiro, só porque eu fiquei irritado de tanto perder. Vou ganhar essa aqui de primeiro, ó. Eu juro, jurão, ó. Vou ganhar essa aqui de primeiro só de zoa, só por causa que eu tô irritado, ó. Tá um calor do aqui onde eu moro. No Rio Grande do Sul. Toma. Meus amigos, como é que vocês estão bebendo água? Bom! É assim que a gente se faz, entendeu? Tem que ter time bom. Ó, levei e dei dano no outro. Vai ter continuação e ela vai ser final. Vocês não perdem por esperar. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema que vocês têm pedido aí nos comentários e eu tenho evitado um pouco. Eu tô falando de Godzilla Bloodbath. Eu tava evitando esse tema não porque eu não gostei dele. Eu gostei demais, na verdade. Eu só não tinha falado ainda porque a série em si ainda não tinha lançado. E ao decorrer desse vídeo eu explico porque eu mudei de ideia e tô fazendo um vídeo disso agora. Meus amigos, sejam bem-vindos à pior versão de Godzilla. Uma coisa que vocês precisam saber sobre essa série antes da gente continuar é que o criador dela, a Picotal Animation... Ô pessoal, o vídeo tá acabando por aqui. Mais um vídeo pra vocês. Sério, nossa, mano, eu não perdi nenhum.